sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, mitos e curiosidades, parte 2. Uma alimentação saudável, ela pode prevenir uma série de doenças. É bem conhecido que as doenças cardiovasculares, a hipertensão, colesterol, triglicerídeos, cardiopatia isquêmica, infarto miocárdio, o AVC, o derrame, o acidente vascular cerebral, todas essas complicações cardiovasculares, elas podem ser prevenidas com uma alimentação saudável, uma alimentação pobre em gorduras saturadas, uma alimentação rica em fibras, uma alimentação que tenha carboidratos mais complexos, né, que sejam amidos de absorção mais lenta. Então, esse tipo de alimentação ele pode melhorar bastante a saúde dos pacientes. Existe um padrão de dieta, que é a dieta mediterrânea, que ela é baseada principalmente em peixe, em grãos, em azeite de oliva, no nosso vinho, né? Esse padrão de dieta, a gente tem dados bem consistentes que diminuem o risco de neoplasia, de câncer, diminui a probabilidade do indivíduo ter Alzheimer e diminui a probabilidade dele ter essas doenças cardiovasculares. O vinho ele é um alimento saudável, extremamente saudável, dependendo da quantidade, é óbvio, mas ele é um alimento calórico, né? Então, o ideal é que ele seja consumido em pequenas quantidades, a dose que normalmente a gente orienta os pacientes para usarem, para terem benefícios também, principalmente pelo efeito antioxidante dele, é exatamente 1 cálice por dia, né? Mais que isso, a gente já acaba somando um valor calórico maior, a probabilidade do álcool que o vinho contém causar dano hepático, né, lesão de fígado, a probabilidade dele também prejudicar o pâncreas, aumentar a probabilidade do indivíduo ter o próprio diabetes, por exemplo. O exercício ele é uma ferramenta extremamente importante na abordagem da obesidade. Ele isoladamente, ele talvez não emagreça o que a gente espera, principalmente porque o efeito dele, ele se dá basicamente na mudança da composição corporal, no quanto se tem de percentual de gordura e quanto se tem de percentual de músculo. Principalmente uma gordura que é uma gordura prejudicial para o nosso organismo, que a gente chama de gordura visceral, de gordura interna, que se localiza mais nas vísceras, no nosso abdômen. Esse tipo de gordura, o exercício ele tem a capacidade de mobilizar mais precocemente, independente da gordura periférica, que é uma gordura mais de depósito. Então, muitas vezes o indivíduo que faz atividade física isolada, ele não consegue ver na balança que ele perdeu peso ou que ele teve algum benefício adicional com a atividade física, mas com certeza ele mexeu no percentual de gordura, ele reduziu esse percentual de gordura, principalmente se ele faz um exercício com componente aeróbico, respiratório importante, e ele manteve ou até aumentou a massa muscular. Às vezes essa massa muscular, como ela pesa um pouco mais, na balança ele pode ter até um ganho adicional de peso. Então é importante no processo de perda de peso que ele adicione a atividade física à dieta. Então ele precisa fazer restrição alimentar mais atividade física para ter o efeito desejado. O início sempre é mais fácil, por quê? Porque no início, na realidade, o indivíduo estava tendo um comportamento alimentar, um estilo de vida que sobrecarregava bastante em termos de ingesta calórica e de menor gasto calórico. Ele corrigindo isso, agudamente ele vai perder mais peso. Da mesma forma, se ele restringe caloria, no início ele perde também um pouco de água. Se ele faz
aquilo que a gente comentou anteriormente, se ele faz uma perda de peso sem fazer atividade física, apenas dieta, ele também perde músculo, né? Então o peso parece que diminui mais rapidamente. O problema é que a longo prazo ele vai ter maior dificuldade para manter isso. Então o ideal é que essa perda ela seja gradativa, que ele faça atividade física para manter a massa magra, a massa muscular, ou até aumentar essa massa muscular, e que ele faça a dieta e o exercício aeróbico para queimar a gordura, para utilizar essa gordura como compensação da diminuição da alimentação que ele está aplicando ao organismo. Assim ele vai ter uma perda mais saudável e mais duradoura. O sal, na realidade, ele é um alimento bastante prejudicial nessa síndrome metabólica. A obesidade ela faz parte da síndrome metabólica, onde a gente tem uma tendência para ganhar peso, tem uma tendência para ter pressão alta, tendência para alterar colesterol e triglicerídeos, tendência para ter diabetes. O sal, ele acaba aumentando a probabilidade do indivíduo ficar hipertenso, ele ajuda a reter a água, o indivíduo incha e demacia mais. E a glicose, sim, a glicose é uma grande vilã nessa síndrome metabólica, nesse quadro de obesidade, principalmente nesse grupo de pacientes que tem mais predisposição para ter diabetes, para ter hipertensão arterial, porque a glicose, o açúcar, o amido, principalmente o amido, o carboidrato de absorção rápida, o que tem menos fibra, o que vem de farinha branca, né, o que é produzido através desse amido, ele tem a capacidade de estimular agudamente o pâncreas a produzir insulina. E a insulina, ela é uma vilã nesse processo metabólico. Os indivíduos gordinhos que têm tendência a ter obesidade, eles têm uma resistência à ação da insulina. A insulina não consegue agir direito por uma determinação genética, pela obesidade e pelo sedentarismo, então o pâncreas acaba produzindo mais insulina. O indivíduo come mais carboidrato, ele produz mais insulina ainda. A insulina retém água e sal, a insulina aumenta o apetite, a insulina é um anabolizante e ela deposita gordura. Então, nesse processo de resistência à insulina e de aumento da estimulação do pâncreas através do carboidrato, do amido, do açúcar, do doce, e todos os seus derivados, o indivíduo acaba produzindo mais e mais insulina, então ele vai engordar mais. A minha visão em relação ao tratamento da obesidade é que a obesidade ela é uma doença tão importante, não só por ela isolada, mas porque ela está associada ao que a gente chama de comorbidades. O indivíduo que é obeso ele tem risco aumentado de se tornar hipertenso, de infartar, de ter derrame, de ter diabetes. Então, de alguma forma ou de outra, essa obesidade ela tem que ser abordada. É lógico que mudança de estilo de vida, ou seja, dieta e atividade física, são os componentes principais na abordagem do paciente obeso. Mas cada vez mais a gente tem uma visão, eu particularmente faço parte desse grupo, de ter uma visão mais agressiva no tratamento da obesidade. Não existe nenhum remédio milagroso, os medicamentos que a gente usa todos são adjuvantes, são auxiliares para o tratamento da obesidade e o objetivo é eles facilitarem a adesão do paciente à mudança de estilo de vida, ou seja, eles terem maior saciedade, menos fome, eles mexerem em alguns outros mecanismos envolvidos, tipo absorção de gordura, tipo quebrar a resistência hormonal que faz com que eles fiquem mais obesos. Então, existe uma série de medicamentos com mecanismos específicos, cada um deles, e que podem ajudar no processo da perda de peso. Nenhum vai ser o agente definitivo para tratar a obesidade, principalmente a longo prazo. Então, a visão que eu tenho é que é importante que existe alguns medicamentos que são bem indicados na abordagem de pacientes com critérios bem restritos, né? Mas eles devem todos ser aliados à dieta e atividade física. Doença da tireoide é uma doença bastante frequente, né? Existe tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo. Existe um folclore em torno da tireoide em relação a peso. Na realidade, a doença tireoidiana ela pode ser uma causa secundária de obesidade. Na realidade, não é causa principal e mesmo os indivíduos que têm uma disfunção importante de tireoide, às vezes o ganho ou a perda de peso, se for a doença
ao contrário, o hipertireoidismo. Às vezes o ganho de peso no hipotireoidismo ele é discreto, de 1, 2, 3 quilos. Então, na realidade, o indivíduo que está com a tireoide descompensada, muitas vezes ele pode estar mais inchado, pode estar retendo mais líquido e ganhar um pouco de peso. Uma vez tratando a tireoide, ele diminui esse percentual que é causado pelo distúrbio da tireoide, mas independente disso ele pode ter todas as outras causas e todos os outros mecanismos que estão prejudicando ele e facilitando ganhar peso. A carne ela é importante, né? A carne vermelha principalmente ela é uma fonte de ferro, ela é uma fonte de algumas vitaminas, então o indivíduo que faz uma dieta pobre ou sem nenhuma carne vermelha, ele deve procurar a orientação nutricional do médico, da nutricionista para avaliar o seu perfil metabólico e ver a necessidade de suplementação de alguns desses componentes que são importantes. Não, adoçante não engorda. A questão do adoçante, como ele é um produto químico, né, ele faz a aromatização artificial do refrigerante ou de qualquer outro produto que contém adoçante, ele não deve ser utilizado em grande quantidade. A tendência é os indivíduos que estão sob dieta, ou eles um pouquinho no cafezinho, um pouquinho no refrigerante, no iogurte, não sei aonde, no final o volume total de adoçante fica grande. Em concentrações normais, não existe nenhuma evidência científica de que os adoçantes tenham algum prejuízo maior à saúde. O que se vê na internet, se vê em algumas mídias não científicas é que na realidade existem alguns experimentos em animais com altas doses de adoçante apresentando maior incidência de uma ou de outra situação, mas em termos clínicos, em termos médicos, a gente orienta, inclusive grávida com diabetes, a utilizar adoçante. Não tem nenhuma evidência de alteração clínica num uso racional. Lógico que em excesso isso pode prejudicar. O refrigerante normal ele vem sendo acusado hoje como um grande vilão nesse papel de doença metabólica, tanto que existem alguns estados americanos que estão sobretaxando o preço do refrigerante da mesma forma que foi feito como com o cigarro, por exemplo, porque o refrigerante ele possui um tipo de açúcar, é um xarope de milho, na realidade, que faz que adoça o refrigerante e que ele é extremamente prejudicial para a saúde. Ele é causador de doença metabólica. Ele faz o nosso fígado depositar uma gordura, chama esteatose hepática, que é extremamente importante, e ele está diretamente relacionado na causa das doenças metabólicas como diabetes, como a dislipidemia, hipertensão, essa gordura visceral. Então a tendência é que se use cada vez menos refrigerante adoçado normalmente, né? E que a longo prazo talvez esse tipo de alimento ele seja totalmente contraindicado. Da mesma forma que o cigarro for, porque ele é agente causador de doença. Não que ele piore doença, ele causa doença. A anorexia nervosa ela é uma patologia bem importante nessa faixa etária da adolescência. Hoje em dia a gente presencia um culto muito grande, né, ao baixo peso, à magreza, e muitas das adolescentes, principalmente as meninas, elas acabam, no desejo maior de emagrecer, elas acabam perdendo a consciência da manutenção de um peso ideal e acabam ingerindo menos caloria. Muitas delas têm um perfil de induzir vômito, de usar laxante, usar diurético, acabam fazendo o quadro de anorexia nervosa, que muitas vezes é um quadro bem importante e às vezes fatal. A anorexia nervosa tem uma incidência de mortalidade relativamente importante, em muitos casos são graves. Então é importante um alerta para os adolescentes terem um peso saudável, terem uma alimentação saudável, a própria fisiologia normal, elas estão entrando em puberdade, estão começando a menstruar, uma série de alterações fisiológicas que estão acontecendo na menina e elas precisam ter um percentual de gordura mínimo até para as funções fisiológicas acontecerem normalmente, para elas terem um bom ganho de altura, para elas menstruarem e terem fertilidade de uma forma adequada, para elas terem uma saúde óssea adequada. Então, se elas ficam muito magrinhas, essas funções todas elas ficam
perturbadas e isso vai ter repercussão futura com certeza, além do risco agudo se elas desenvolverem um quadro verdadeiro de anorexia mesmo. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54 32 23 12 57. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 32 21 7747. A clínica de repouso desintoxica e trata pessoas com transtornos mentais e dependência química. Com uma equipe multidisciplinar especialista em psiquiatria, atua ainda na conscientização, apoio aos pacientes e apoio à família. Clínica de Repouso, Hospital Psiquiátrico. Fone 3223 9090. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são 7 vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é 5 vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclean. Fone 54 30 27 23 77. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Laser Vision Serra, uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheça o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra, tecnologia que você vê. Fone 3028 8488. Medical TV, a vida e a medicina. Novidades médicas. A cápsula endoscópica. O conceito está aí, como no antigo filme Viagem Insólita, que todos falam, inclusive o descritor da técnica, ele pensou nisso quando ele descreveu. É a Viagem Insólita. É uma miniatura, um robô em miniatura, que possa diagnosticar e futuramente tratar os problemas. Iniciou-se no trato digestivo, mas não há dúvida que uma vez que essa cápsula seja pequena o suficiente e inócua o suficiente para poder viajar pelos vasos, os vasos chegam em todo o corpo. Então o tratamento potencial está em todo o corpo. É uma questão de se desenvolver a tecnologia para isso. A cápsula teve início no final da década de 90 e finalmente trabalhos quase que simultâneos na Inglaterra e em Israel, 2 autores diferentes chegaram à mesma conclusão. Qual era o desejo deles? Qual era a ânsia deles? Eles queriam mostrar o intestino delgado, que até aquela época era um território escuro para a gastroenterologia. Você tinha endoscópios muito longos, exames muito trabalhosos e uma eficácia muito baixa. Daí nasceu a cápsula endoscópica, que nada mais é do que um grande comprimido de aproximadamente 3 centímetros, desse tamanho, que tem uma câmera com 4 flashes e que tira de 2 a 35 fotos por segundo. Você deglute isso, fica com o cinturão durante as 8 horas do procedimento, e essas imagens são transmitidas para um HD externo que fica alocado ao lado do paciente, ou na verdade com o paciente. E o paciente vai embora e fica às 8 horas e volta. Essas imagens são passadas para um computador e do computador o médico endoscopista assiste e vê um filme de mais ou menos 20 minutos e pode então fazer o diagnóstico do trato digestivo médio ou do intestino delgado. E qual o intuito? É não só estudar o intestino delgado, mas também o cólon. Então, há mais ou menos 2 anos, surgiu o conceito da colonoscopia por cápsula endoscópica, que pode fazer um diagnóstico com quase tanta precisão que a colonoscopia habitual. Qual o problema?
o preparo. O preparo para a colonoscopia por cápsula, ele é mais chato do que o preparo da colonoscopia normal. Por quê? Porque não só o intestino tem que estar limpo, como também a cápsula precisa ser expelida. Então, nos trabalhos atuais, o problema é a eliminação da cápsula endoscópica. Pensando nisso, nós desenvolvemos um projeto, que é junto com a Espanha e com a Argentina, onde estamos tentando validar um preparo de cólon que seja adequado. Nós já temos 5 casos, eu fui um dos pacientes, então eu sei o quão chato é o preparo, porém você evita a sedação, evita o risco de perfuração, evita a internação e depois de 4 ou 5 horas, quando a cápsula já está no intestino, você pode ir e comer normalmente, porque essa cápsula vai ser expelida. Obviamente é o primeiro protótipo, ela deve melhorar. O conceito por trás da cápsula é o conceito wireless, é o conceito sem fio na medicina diagnóstica, na endoscopia, que é uma coisa que abre um terreno gigantesco para novas tecnologias, porque você colocar um aparelho, um vídeo e ter que manipulá-lo dentro do corpo humano é um conceito muito arcaico, é um conceito de pelo menos 100 anos. Você conseguindo transmitir isso sem fio, é uma quebra no paradigma. E mais, mas ainda é caro, sim, é verdade. Mas com novas companhias, essa tecnologia se espalhando e ficando acessível, eu não tenho dúvida que a cápsula endoscópica, principalmente para a colonoscopia, ela tem um espaço muito grande. Medical TV, a vida e a medicina. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Sedimagem Diagnósticos por Imagem, equipamentos de última geração e uma equipe altamente capacitada. Ressonância nuclear magnética sem túnel, tomografia computadorizada, mamografia digital em alta definição e raio-x com captação digital, ecografia com Doppler e densitometria óssea. Sedimagem Diagnósticos por Imagem. AMEX, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54 32 21 7756. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, mitos e curiosidades, parte 2. Gripe e resfriado são viroses respiratórias. Os resfriados, eles se caracterizam por uma ação menos intensa no organismo e geralmente a tradução clínica dessas viroses é um pouquinho de mal-estar, uma coriza, leve dolorimento na garganta e leve dor de cabeça. A duração é mais ou menos de 3 a 7 dias. Já a gripe é uma doença específica, causada por um vírus que é o influenza. A gripe pode ser sazonal, que nós temos todo o ano, ou podem haver subtipos que ocasionalmente causam grandes epidemias ou pandemias, como recentemente nós tivemos a H1N1. A gripe é uma doença muito mais agressiva do que os resfriados.
Ela se caracteriza por um início súbito, febre alta, dores por todo o organismo, pelo corpo, principalmente nos músculos, uma sensação de mal-estar importante e tosse. A gripe, ela por si só pode causar pneumonias, mas ela também pode abrir o caminho para que bactérias que existem no nosso organismo causem pneumonias bacterianas. O nosso aparelho respiratório, ele é planejado para funcionar dentro de determinados limites de temperatura e umidade. Sempre que esses limites são transpostos, isso diminui os nossos mecanismos de defesa. Por exemplo, um asmático, ao correr ao ar livre num dia frio, pode entrar em crise de asma simplesmente porque houve um resfriamento da sua via aérea. A mesma coisa acontece com um mecanismo que a gente chama de mecanismo de limpeza mucociliar, ou seja, são pequenas vassourinhas que existem dentro dos nossos brônquios e que ajudam a limpar a secreção e as bactérias que chegam até lá. Esse mecanismo pode ser prejudicado em mudanças bruscas de temperatura. Então, dias muito frios, sim, podem facilitar infecções respiratórias. Tomar chá quente ou tomar uma bebida que não seja muito gelada ajuda a melhorar, porque nós desidratamos ou podemos desidratar durante esses episódios, pela febre, por respirarmos mais rápido e com isso perdermos água pela nossa respiração. E o chá quente, além de trazer aquela sensação de conforto, que também é cultural, ele ajuda a que haja uma reidratação do nosso organismo. Não, a pneumonia não é uma gripe mal curada, embora a gripe ou outras viroses respiratórias, elas possam, no decorrer da sua evolução, causarem pneumonia elas mesmas, ou então abrirem a oportunidade de bactérias que antes não conseguiriam, pelos nossos mecanismos de defesa, chegarem até o nosso pulmão, chegarem lá permanecerem. É uma péssima ideia, dentro desse contexto, usar xarope para tosse, porque a tosse é a nossa principal linha de defesa, o nosso principal mecanismo de defesa. E quando nós estamos, por exemplo, gripados e tomamos um xarope para tosse e sedamos a tosse, a possibilidade de uma bactéria atingir o nosso pulmão e lá permanecer e causar uma pneumonia cresce. Então, xarope para tosse só deve ser utilizado sob orientação médica. O que previne mesmo são medidas de saúde pública e de higiene. Por exemplo, lavar as mãos. Os vírus respiratórios têm duas maneiras de serem transmitidos. Ou eles são transmitidos por gotículas, que são geradas a partir de uma pessoa já infectada, então a pessoa espirra ou tosse, e essas gotículas com os vírus ficam no ar e a outra pessoa inala. Ou essas gotículas se depõem em determinada superfície, a pessoa coloca a mão nessa superfície e depois coloca a mão na boca ou no nariz e dessa maneira o contágio é exercido. Então, algumas medidas importantes são, primeiro, os ambientes não devem ficar hermeticamente fechados, principalmente quando tem muitas pessoas dentro, deve haver uma ventilação. Segunda coisa importante, pessoas que estejam gripadas, elas devem permanecer em casa até passar o episódio da gripe. Estou falando especificamente em gripe, para que não seja transmissível. Terceiro, lavar as mãos frequentemente é muito importante. E quando nós formos tossir ou espirrar, é errado nós fazermos esse gesto. Pode ser mais bonito e bem educado, mas quando nós fazemos assim, depois ao colocarmos a mão em uma superfície, nós vamos estar contaminando aquela superfície. Então, a maneira mais correta de se espirrar ou tossir é levar a boca e o nariz ao cotovelo e tossir contra a roupa, porque o vírus ali ficará preso e em poucas horas ele morrerá sem haver a transmissão para outras pessoas. Fazer exercício é sempre benéfico. Agora, o exercício não pode ser feito em condições extremas que agridam o nosso organismo. Correr abaixo de chuva ou correr sob neve não é uma boa ideia. O sair de cabelo molhado, o significado é o seguinte: eu estava num ambiente muito quente e saí para um ambiente muito frio, que é, de novo, aquela situação de troca brusca de temperatura. E nessa situação em particular, as pessoas que têm alergia atópicas respiratória, por exemplo, as pessoas que têm rinite alérgica, asma brônquica, que fazem sinusite com frequência,
elas certamente vão estar sob risco maior de desencadear uma crise dessas doenças. Tomar bebidas ou sorvete muito gelado, ele tem principalmente implicações em pessoas que sejam alérgicas, como eu expliquei antes, por exemplo, em asmáticos ou pessoas que têm sinusite de repetição. Então, por aquele mecanismo de alterar a temperatura e umidade no aparelho respiratório. É importante que as pessoas se deem conta da fitoterapia, que é o poder medicinal que as plantas têm. E isso é um poder importante, tanto é que nós podemos tratar pessoas, muitas vezes, só com fitoterápicos. Mas, de outra maneira, é importante as pessoas saberem que, por terem esse poder, também essas plantas podem causar problemas, efeitos colaterais, se consumidas exageradamente. Então, para uma boa saúde respiratória, a vitamina C, principalmente contida em frutas cítricas, é extremamente benéfica, né? E existem plantinhas que podem nos ajudar a expectorar ou a ter uma sensação de bem-estar quando consumidas. Por exemplo, nós temos o agrião, por exemplo, o gengibre, que dá uma sensação bem, por exemplo, a menta, mas isso não vai ter um impacto realmente na resolução da doença, e sim mais como um alívio sintomático da mesma. Fumar sempre faz mal. Para que as pessoas tenham uma ideia de qual é a real agressão que o cigarro traz ao nosso organismo, uma pessoa que permaneça 24 horas numa esquina de São Paulo, vamos supor na esquina da Avenida São João com a Avenida Ipiranga, um dos cruzamentos mais movimentados de São Paulo, se ela permanecer 24 horas lá, ela, ao fim dessas 24 horas, terá inalado uma quantidade de cerca de 20 miligramas de poeira que possa atingir o nosso pulmão, porque poeiras muito maiores ficam no nosso nariz. A quantidade necessária para formar 20 miligramas fumando é de apenas um cigarro. De modo que uma pessoa, por exemplo, que fume 20 cigarros por dia, ela vive numa cidade 20 vezes mais poluída do que São Paulo. E uma pessoa que fume 3 cigarros por dia, ela vive numa cidade 3 vezes mais poluída que o centro de São Paulo. Teoricamente, sim. Os estudos, eles ainda não estão finalizados. Mas a nicotina, basicamente, é a substância que vicia a pessoa, que torna a pessoa dependente do cigarro. Agora, o que gera mesmo a maioria das doenças é a queima da biomassa. O que é biomassa? São os vegetais que são queimados. Então, qualquer vegetal que seja queimado e inalado sob forma de fumaça vai fazer mal. Isso pode servir para o tabaco, pode servir para a maconha, né? Os produtos gerados são muito semelhantes e, a longo prazo, eles fazem muito mal para os pulmões. Não existe nenhuma vantagem na pessoa fumar cigarro a partir de fumo de rolo ou palheiro, porque o que importa, como eu disse antes, é o vegetal queimado, o que ele gera de substâncias. E, na realidade, um palheiro, por exemplo, ele significa a quantidade de poeira chegando no pulmão igual a 7 cigarros industrializados, porque ele não tem filtro, porque ele apaga com frequência, porque a pessoa traga. Então, não existe nenhuma vantagem, só existem desvantagens agregadas. Com relação à maconha, além dessas desvantagens, existe um perigo importante, que é a redução dos reflexos que a maconha produz, que é aquela situação que as pessoas dizem que fumam um cigarro de maconha para relaxar, e relaxa mesmo. O problema é que a abolição, a redução dos reflexos perdura por muitas horas, mais do que 12 horas depois de um único cigarro, e isso torna a pessoa muito propensa a ter acidentes com máquinas perigosas ou acidentes automobilísticos, sob influência desse tipo de droga. Um dos modos de usar o tabaco que tem se propagado na nossa sociedade ultimamente, principalmente entre os jovens, é o narguilé, que é aquele cachimbo árabe, que consiste em se queimar o fumo e o fumo passar através de uma água
que é aromatizada e após essa fumaça aromatizada, ela é aspirada para dentro do pulmão. Aquela água que muitos consideram que filtra as impurezas do cigarro, não filtra. E na realidade, no narguilé, a exposição da via aérea a impurezas é muito mais intensa do que o uso do cigarro. Não, o cigarro não é prejudicial no maior grau para o fumante passivo. Ele é muito mais prejudicial para o fumante ativo, mas ele também provoca doença importante nos fumantes passivos. Crianças que não tenham pais fumantes em casa têm a metade das infecções respiratórias de crianças que tenham pais fumantes em casa. No Japão, uma cidade com 100 e poucos mil habitantes foi seguida durante alguns anos para câncer de pulmão. E as mulheres que tinham maridos fumantes e esses fumavam dentro do quarto, tinham o dobro de incidência de câncer de pulmão do que as mulheres que não fumavam. Parar de fumar engorda se a pessoa não tomar providências, principalmente porque a nicotina tem um efeito de saciedade. Então, o fumante, muitas vezes, ele não tem fome porque ele fumou. O outro componente é o da ansiedade que ocorre nos primeiros dias depois que a pessoa para de ser exposta ao cigarro. Então, em média, se a pessoa não fizer exercício físico, ela deve engordar 3 a 4 quilos ao parar de fumar. Se ela fizer exercício físico e não substituir o cigarro pela comida, então ela deve permanecer no mesmo peso. Com relação ao cigarro eletrônico, pode ser um alento e um dispositivo muito promissor. Nós não temos os dados definitivos em estudos científicos ainda, mas provavelmente será uma boa solução para as pessoas que realmente não conseguem parar de fumar. Porque parar de fumar, eu quero que os telespectadores entendam, não é crime. A pessoa ficou dependente de uma droga e tem que ser tratada, né? E não discriminada, que é uma coisa muito diferente. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54-3223-1257. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas, para qualquer situação de natureza psiquiátrica em que existe risco, feito por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e seguranças, especializados em psiquiatria. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas. Um serviço da Clínica de Repouso. 9917-8666. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Laser Vision Serra, uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheça o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra, tecnologia que você vê. Fone 3028-8488. Fátima Educação, 10 anos. 10 anos. Bem, nós poderíamos definir a Faculdade Fátima como uma instituição de ensino superior voltada para o crescimento pessoal e profissional dos nossos acadêmicos. Eu diria que o diferencial da Faculdade Fátima é exatamente o alinhamento entre a teoria e a prática. Nós vivemos dentro de um ambiente de estudo onde a prática é muito constante em função de toda a estrutura que nós temos do hospital aqui dentro.
Então, inclusive o nosso slogan é: estudar no ambiente de trabalho faz toda a diferença. Eu tive a oportunidade, então me formei de técnico, tive a oportunidade de trabalhar como técnica de enfermagem aqui na instituição. Fiz minha faculdade, tu ser aluno e amanhã tu ser funcionário, né? Tu poder ter essa oportunidade, eu acho muito importante. A nossa instituição, nesses 10 anos, formou diversos enfermeiros e técnicos de enfermagem, contribuindo muito para a comunidade de Caxias do Sul. Muitos ficamos felizes de seguir a tradição do nosso fundador, que é fazer o bem, aliado com certeza o que a Florence Nightingale nos diz, que é se preocupar com o ser humano, se preocupar com a essência do cuidado. Ficamos muito felizes ao ver os nossos alunos que cada vez mais se destacam na nossa comunidade e aqui, com certeza o nosso aluno se cresce junto com a nossa empresa. A graduação na Faculdade de Fátima foi muito proveitosa, muito legal, aprendi bastante aqui. Acho que da mesma forma que eu tive essa oportunidade, né, como ex-aluna, voltar a regressar aqui como funcionário, eu acho que os alunos também têm essa mesma condição e têm essa mesma oportunidade de poder estar aqui estudando hoje e amanhã poder estar aqui como professor, como funcionário na instituição. Prevenção. Sintomas. Investigação. Pesquisa. Diagnóstico. Ciência. Tratamento. Tecnologia. Habilidade. Dedicação. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. Novidades médicas. Selo de humanização Planet Tree. Nós somos o primeiro hospital na América Latina a receber esse selo de humanização, né, do Planet Tree. E hoje, pelo mundo, existem 35 hospitais que já têm esse selo, né? Só para entender um pouquinho o que é o Planet Tree é uma organização internacional, então ela idealizou vários componentes para ser implantado dentro de instituições de saúde, fazendo com que a experiência do paciente fosse a melhor possível durante a internação. E para que essa experiência fosse a melhor possível, ela tinha que trabalhar desde aspectos nutricionais, arquitetura e design, medicina complementar, enfim, uma série de outras recomendações implantadas para que, inclusive a arquitetura, para que a permanência do paciente fosse a melhor possível. Dentro desse leque de opções, a gente tem o grupo de arte e entretenimento, porque, como eu disse, são 10 componentes do Planet Tree. Dentro de arte e entretenimento, a gente tem mágicos, mímicos, nós temos música todas as tardes, a gente tem os seresteiros que visitam os pacientes para cantar, a gente tem um coral aqui na frente, esse coral é composto por funcionários, nós temos todas as tardes o coral de voluntárias que também cantam para os nossos pacientes. A gente ainda tem a visita das voluntárias nos quartos para saber se está tudo bem, então isso também são ações de humanização. A gente tem as oficinas de criatividade com os pacientes, onde eles fazem artesanato. Então, nos andares de internação, a gente tem uma sala de conveniência e aí a gente leva as voluntárias para fazer colcha de retalhos. Na oncologia, a gente tem as tardes de maquiagem, então como que ela pode se maquiar, a gente ensina como usar a peruca, o lenço. Então, todas essas ações, elas acontecem aqui diariamente dentro do hospital. A gente tem o espaço Einstein para acompanhante, a gente percebeu que a internação ela é muito dolorosa para todos os envolvidos, não só para o paciente. Então a gente criou um espaço extremamente agradável para o acompanhante, onde ele pode ter TV, ele tem um chazinho, ele tem atividades lá com voluntárias, ele tem um sofá super confortável, ele tem toalete, a gente tem cabeleireiro dentro do hospital, a gente tem a Copenhagen, tudo isso para fazer com que a experiência do paciente seja a melhor possível durante a sua permanência conosco. Eu vou colocar o 10 de copa assinado no meio. Se ela está no meio, ela não pode ser a primeira. E com apenas mais um toque, a carta assinada sob o escritório. Eu gosto tanto dessa mágica. Então, obrigado pela atenção e uma ótima tarde para a senhora. Obrigada, parabéns. Bárbara. Muito obrigado. Gente, aqui a gente trabalha com o coração. Summertime.
Então, o que esse meu setor faz é visitar esses pacientes, atender as necessidades dele, conversar com eles, ajudá-los no que eles precisam. Às vezes é só uma revista, às vezes é conversar, às vezes eles precisam descer, não tem acompanhante, chama a hospitalidade, a gente traz aqui porque tem música todos os dias da semana. Então, uma distração. E nós tentamos fazer com que o cliente se sinta em casa. O fato dele estar internado não pode ser uma ruptura na vida dele. Então, se ele é um amante de música, ele vai ter aqui. Se ele precisa de um livro, nós vamos atrás. Então, nós facilitamos a existência dele. Nós comemoramos aniversário, fazemos casamento aqui dentro, fazemos batizados, bodas de ouro, bodas de prata. Tudo é como se ele estivesse em casa. Nós, assim, a filosofia da hospitalidade é nunca dizer não. Dizer não em último caso. Por exemplo, o paciente quer comer uma feijoada e ele está com uma dieta restrita. Aí é não naquele momento, mas assim que a dieta for liberada, ele comerá a feijoada dele. Claro, tecnologia de ponta, isso é fundamental, mas o que faz a diferença é você se colocar no lugar do outro e ajudar. E eu acredito, e a nossa intenção é que todas as instituições de saúde poderiam ter. Isso não demanda dinheiro. Você tem que pegar as pessoas que gostam de servir, que têm uma percepção diferente, que têm uma acessibilidade, que adorem as pessoas e que vão lá fazer isso. Você monta o seu setor de hospitalidade sem custos. Eu vim de um hospital, eu só trabalhei aqui, vim de um primeiro hospital que foi a minha grande escola. A gente comemorava já o aniversariante do dia, o aniversário do dia, com a sobremesa do dia. Aqui no Einstein eu tenho vários tipos de bolo, mas lá eu não tinha. E às vezes, se você não tem nada, se for um hospital público, vai lá e canta parabéns. Leva o médico, leva a enfermeira, reúne os familiares e canta parabéns. Dentro de várias opções de humanização, então a gente oferece para o paciente, desde a sua chegada aqui no Einstein, tudo aquilo que ele possa se sentir em casa. Então, assim, se ele quer receber a visita de um líder religioso, nós vamos chamar a visita do líder religioso para ele. Se ele quiser receber a visita do seu animal de estimação, existe uma série de regras. Então, assim, a partir do momento que ele manifesta o desejo de receber, imediatamente o seu médico é consultado e a partir da consulta do médico, ele tem que trazer a carteira de vacinação atualizada, ele tem que trazer uma autorização do seu veterinário e tem que ter tomado um banho com um dia de antecedência. E aí ele visita as instalações do hospital. Se é um animal de pequeno porte e dócil, ele vai subir até o apartamento sem o menor problema. Se é um animal de estimação grande, de grande porte, a gente não vai levar até o quarto. A gente vai receber num jardim externo, com todo cuidado. Ele tem uma entrada diferenciada para que ninguém seja incomodado com isso. Mas os resultados que nós temos colhido, eles são muito gratificantes. E a visita de animal de estimação é algo que está assim, encantando os nossos pacientes. Eles adoram, só faz bem, é uma ação que mexe muito com o emocional, com o espiritual, com o social do paciente, da família. Então você quebra aquela coisa da medicação, da dor, dos efeitos, né? A visita do animal, ela só proporciona coisas boas para o paciente enquanto aqui internado. Medical TV, a vida e a medicina. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação.
Os acidentes de trânsito ou de trabalho são 7 vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é 5 vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclean. Fone 54 30 27 23 77. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. AMEX, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54 32 21 7756. Sedimagem Diagnósticos por Imagem, equipamentos de última geração e uma equipe altamente capacitada. Ressonância nuclear magnética sem túnel, tomografia computadorizada, mamografia digital em alta definição e raio-x com captação digital, ecografia com Doppler e densitometria óssea. Sedimagem Diagnósticos por Imagem. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, mitos e curiosidades, parte 2. Bom, a memória, ou as memórias, se formam a partir da realidade, da vida real. O cérebro examina a vida que o rodeia, o meio em que está, o indivíduo em que se encontra esse cérebro, tá? E o meio em que se encontra esse indivíduo, os outros seres presentes no lugar, animais ou pessoas. O cérebro percebe tudo isso. E dessas percepções, o cérebro organiza arquivos que ele decide se vai querer guardar ou não. O cérebro decide isso sem que a gente tenha nada a ver com isso. O cérebro faz isso por conta própria. É a função básica dele, é guardar informação e eventualmente usá-la. Agora, em parte é hereditário, em parte é devido, uma parte maior provavelmente é devido ao meio. A gente vai formando sua memória ao longo da vida, a influência do meio é quase que absoluta. Não é total porque existe um componente hereditário, como mencionei, mas existe o componente do meio, a nossa interação com o meio é o maior fator. E dentro do meio, a coisa que mais nos ajuda a ter uma boa memória é usá-la. É aquele clássico exemplo de que a função faz o órgão. Usando a memória, teremos boa memória. Usando a perna, teremos um bom movimento de perna, ou jogarei melhor futebol, essas coisas. A memória é a mesma coisa. Quanto mais se usa, melhor. E a coisa que melhor ajuda a formar memória, a leitura, é a atividade humana mais importante do ponto de vista intelectual. É a que mais utiliza o intelecto, o conhecimento do cérebro. Tem que fazer inventário de tudo. Então, o principal antídoto contra a amnésia, contra não ter memória, é ler. Não tem outro, poderiam lhe falar de 1000 coisas, de palavras cruzadas, sim, é bom, tá? Todas essas coisas, evidentemente, que utilizem a memória serão boas, mas ler não tem nada que substitua a leitura. Por isso, sempre recomendo ler, porque isso que ajuda a que a memória se forme e se guarde. Alzheimer é a pior doença da memória, mas não é uma doença só da memória, é uma doença nervosa degenerativa que evolui relativamente lentamente, se instala provavelmente desde o nascimento da pessoa, porque se deve a algum transtorno genético, provavelmente. Ninguém sabe muito bem a quê. Se sabe quais são as consequências bioquímicas desses transtornos, e isso é aquilo que produz a degeneração desses neurônios, que são geralmente os neurônios da memória e alguns outros, e o indivíduo vai eventualmente sofrendo a doença depois de certa idade. Dificilmente a doença aparece, muito raro que apareça antes dos 60. Hoje em dia aparece cada vez mais tarde. Depois dos 80 anos já uma porção relativamente grande da população começa a ter Alzheimer. Mas esse é o lado ruim, digamos. Agora, o lado bom é que depois dos 90, quem não teve Alzheimer não vai mais fazer Alzheimer. Há muitas doenças degenerativas, essas são duas que afetam a memória, o Alzheimer muito mais, é a grande doença da memória. A outra grande doença da memória, da qual pouco se fala, mas em termos de número de pessoas, tem muito mais casos do que Alzheimer com problemas de memória, é a depressão. O indivíduo com depressão, às vezes, penosamente quer, e não se lembra de coisas importantes. Não se lembra porque não consegue se lembrar. Por quê? Porque as áreas nervosas lesadas no Alzheimer ou na depressão são áreas que envolvem o sistema da memória. Às vezes se acompanha, em alguns casos, uma grande perda de memória também,
mas não tanto como Alzheimer. E é uma doença do tônus muscular e do movimento muscular. O indivíduo vai ficando com os braços e as pernas rígidas e desenvolvendo pequenos tremores. Então fica esta posição característica. Alguns falam que é contar moedas, não sei a que se parece, é triste. Tá? E tem uma posição característica. Agora, tem oscilações. A diferença do Alzheimer que é constante e só piora. O Parkinson tem oscilações. Tem momentos que o indivíduo, e dias às vezes que o indivíduo fica melhor. Eu tenho um amigo que morreu com 86 e nos dias que ele estava bom, pouco antes de morrer, teve um dia que ele teve até foi jogar golfe, né, com os amigos. O que os traumas deixam, essas memórias ruins ali que se chamam traumas, é uma coisa que se denomina estresse pós-traumático e é uma das coisas mais desgraçadas da psiquiatria. É um dos quadros psiquiátricos mais terríveis, porque o indivíduo sofre um horror, tem cara que se suicida por isso aí, porque só podem pensar naquela desgraça e não tem como pensar em outra coisa e se matam, porque não aguentam mais. Acontece. Por exemplo, na guerra é comum. O soldado passa uma batalha, saiu vivo da batalha, mas sofreu um horror, viu os companheiros dele morrer, ele quer apagar isso aí, não consegue, vai dormir, fecha os olhos e vê o companheiro morrendo. É um horror. A única forma de acabar com isso é se dar um tiro. Tá? E é comum, é uma das causas de suicídio. E é uma das situações mais desgraçadas da psiquiatria. E como se trata justamente com a técnica do velho Pablo, que se redescobriram em um ocidente nos últimos 30 anos, assim, ou menos. Se dá para um paciente que está com esse problema que se chama estresse pós-traumático, estímulos parecidos ou iguais àqueles que produziram o trauma, mas sem o trauma. Aí o paciente aprende a dissociar. Por exemplo, o cara foi assaltado por uma pessoa de aspecto oriental. Tá, cada vez que vê um japonês, o cara entra em pânico. Não. Então o psiquiatra começa a mostrar fotos de pessoas de origem oriental. Tá? E aí o paciente vai entender, não, mas estes serão orientais, mas não são assaltantes. Então daí começa a diferenciar uma coisa da outra.